Vou pedir a todos neste momento, para aqueles que puderem, colocar os pés no chão, fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, começar a sentir a presença, o amor de nosso Pai, do nosso irmão Jesus e nossa Mãe Maria, no coração de cada um nesta noite. Vamos pedir aos céus que ilumine o palestrante, o Charles, e sua equipe de apoio, para que possa trazer a nós todo o conhecimento sobre essa bênção que é a mediunidade na vida de todos nós. E nessa noite possamos ouvir com atenção, que possamos sentir mais uma vez a presença do nosso Pai Celestial a nos visitar, da espiritualidade, da fraternidade cristã Bezerra de Menezes, que visita cada casa, que abençoa cada água colocada neste momento, que possa levar o conforto, o consolo, a força e a determinação para vencermos os dias que vivemos. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos mais uma vez aqui reunidos. Que essa noite seja tão maravilhosa quanto quando o Senhor esteve aqui conosco e veio contar as parábolas e nos ensinar tanto. Obrigado, querido amigo, por nos auxiliar sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu queria que o Aldomar desse boa noite a nós todos, para ele subir no vídeo para eu poder vê-lo. Fala uma boa noite. Boa noite, meu amigo. Ah, isso aí. Bem-vindo à minha tela. Eu preciso de você. Meus amigos, novamente uma boa noite para todos bem-vindos. E o tema que nos foi proposto hoje é trabalho mediúnico. E nos foi proposto esse tema sob um aspecto um pouco diferente do que vocês podem encontrar nos livros, especialmente no Livro dos Espíritos. Por quê? Lá se discorre sobre os tipos de mediunidade, se explica como que eles funcionam e como que esse trabalho mediúnico é feito. A reflexão que eu proponho para nós hoje é como nós trabalhamos a nossa mediunidade, o nosso trabalho mediúnico no nosso dia a dia. Como que a mediunidade nos auxilia e nos possibilita melhor desenvolver aquela proposta que nós fizemos na nossa reencarnação e de retornar como se diz, de retornar ao que nós nos propomos. Porque a mediunidade nada mais é do que um presente que nós temos para realizar nossas metas aqui como encarnados. Nossas metas de desenvolvimento, nossas metas de evolução e também exercitar a nossa caridade. Não é à toa que são tantos os tipos de mediunidade. Nós pedimos a Adriana para cantar o 13, que é a Sheila, né? A mediunidade da Sheila era uma mediunidade específica de cura e de acolhimento. Em quem ela tocava, ela despendia uma energia e a pessoa se sentia melhor imediatamente. E se sentia acolhida mesmo na hora do desencarne. Porque muitas vezes tudo que a gente pode dar ao amigo é o acolhimento. E a Sheila, ela tinha essa mediunidade muito desenvolvida. Ela conseguia sentir a necessidade do paciente, atuar energeticamente nessa necessidade, muitas vezes fazer a cura e muitas vezes acolher a pessoa se a cura não fosse possível. Essa mediunidade da Sheila, essa mediunidade de cura, obviamente que eu peguei um exemplo maravilhoso, um exemplo notório e notável. Mas essa mediunidade, ela se manifesta em muitos de vocês, em muitos de nós, no nosso dia a dia. Quem nunca acolheu alguém que estava necessitado, às vezes, de ficar simplesmente calado ao seu lado, e a pessoa saiu mais refeita simplesmente por estar ao seu lado?
Qual é a mãe que não conhece a mediunidade da cura ao fazer uma comida para os seus filhos e repor as energias deles? Essa mediunidade de cura de energia, energética principalmente, ela se manifesta de várias formas, né? Quem não se sente melhor comendo um bolo da Rosânia ou da Marcela? É só porque eles são gostosos? É óbvio que eles são gostosos. Mas ali tem toda uma energia também no preparo. E essa energia, ela nos alimenta, assim como o sabor, assim como o visual e etc. Outras pessoas, elas têm a mediunidade aflorada, como, por exemplo, no momento de falar. Não tem aquelas pessoas que nós encontramos que falam sempre aquilo que a gente precisa de ouvir, na hora que a gente precisa de ouvir? Vocês acham que elas estão sabendo exatamente do que você precisa? Ou vocês acham que ela consegue ouvir dos amigos espirituais que estão à sua volta, ou mesmo da sua energia, aquilo que te incomoda, aquilo que está precisando ser trabalhado em você? Essa também é uma mediunidade do dia a dia que se manifesta e que a gente não percebe muitas vezes. E assim como diversas outras mediunidades que se apresentam. Por exemplo, a gente sabe que nós conseguimos nos comunicar sem precisar de instrumentos. A telepatia. Quantas vezes alguém liga para você ou você liga para alguém simplesmente porque você sentiu vontade de ligar, que veio de não sei aonde, de não sei quando? Isso é uma comunicação que existe entre vocês, que depois vocês pegam um instrumento, um telefone, ou vão fazer uma visita e se conectam. Não é? A mediunidade que vocês exercitam quando vocês pedem oração e quando vocês se voltam à oração. Essa transferência energética que vocês fazem no pensamento, que chega até os outros e consegue refazer a energia deles. É uma energia de cura? Sim. Mas não necessariamente é você que manipula a energia, você doa a energia e o espírito, ou mesmo o encarnado, manipula essa energia para que a pessoa tenha ela restabelecida em si. Vamos dar um exemplo nosso, né? A N. A N tem uma mediunidade de sentir a necessidade das pessoas e consegue materializar isso na caridade. Mas isso não é mediunidade, isso é porque a N é assim. É óbvio que é mediunidade. Você conseguir sentir a necessidade do outro, se irmanar com essa necessidade, achar um caminho para resolvê-la, é mediunidade, sim. Eu diria para vocês que a mediunidade, o trabalho mediúnico, ele permeia todos os momentos da nossa vida. A todo momento nós estamos fazendo trocas com a espiritualidade conosco, para nos conduzir nesse caminho que nós seguimos, nesse caminho de cura, nesse caminho de evolução, nesse caminho de nos irmanar, de nos tornarmos todos uma única comunidade de seres em evolução. Isso tudo que eu falei para vocês é algo de estoque do trabalho mediúnico. Aquela coisa linda que todo mundo fica na boa, como dizem, né? Os problemas começam a acontecer quando a gente não presta atenção. Vocês vão me perguntar, como assim quando a gente não presta atenção? Todas as nossas habilidades, elas precisam ser trabalhadas. Elas precisam ser educadas. Principalmente quando a gente não tem de pronto a clareza do que seja. Então, vamos supor que o Aldomar veja um espírito na frente dele, que ele tem essa vidência. Qual é a primeira sensação, a primeira reação do Aldomar? Possivelmente ele vai ficar branco igual a camisa que ele está vestindo. E aí ele vai se confundir com o próprio espírito, né?
O Aldomar, ele pode entrar em completa negação. Não, eu não estou vendo isso, eu estou louco, vou me encher de psicotrópicos porque eu estou estressado, estou precisando de relaxar. Ou o Aldomar pode olhar para aquele espírito e falar, olha, vamos ver o que é isso, né? Meu irmão, você está precisando de ajuda? Então, vou te encaminhar para a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, que lá tem gente que pode te atender. Eu falando assim para vocês, parece uma coisa muito simples, mas de eu sair do susto de ficar branco, até eu entender que aquele espírito é um irmão que talvez esteja precisando de ajuda, ou mesmo esteja trazendo ajuda para mim, é uma distância muito grande, porque eu preciso de aprender a falar esse idioma. E como que eu vou aprender a falar esse idioma? Exercitando, me educando mediunicamente. Por nossa sorte, a vidência não é uma mediunidade ainda muito exposta, ainda muito presente em cada um de nós. Por quê? Porque nós teríamos a mesma reação do Aldomar. Mas, daquela mediunidade que fazia as mesas girarem, até a mediunidade de hoje que nós temos, que é você ser intuído para falar, você psicografar, você conseguir fazer a cura por uns meios mais tênues, nós já percorremos um grande caminho. No início, nós tínhamos, por exemplo, a psicofonia pura. O que é a psicofonia? Quando os espíritos falam por meio dos encarnados. Normalmente, o encarnado entrava em transe, o espírito falava pelas cordas vocais dele e ele pouco se lembrava do que foi dito. Por quê? Porque se ele se lembrasse do que foi dito, ele não conseguiria deixar o espírito falar. Com apenas 300 anos de educação mediúnica, nós conseguimos agora ser intuídos. Quer dizer, o espírito continua falando, mas ele fala com você, você decodifica no seu cérebro o que ele está falando, qualifica isso com o seu conhecimento também e traduz para as pessoas que estão perto de você. Então, hoje, o médium que fala, normalmente ele só está intuído. Ele lembra e ele participa de toda a discussão. Por quê? Porque nós já temos amadurecimento para conseguir participar dessa discussão, sem deixar de passar a mensagem dos nossos irmãos espíritos. Da mesma forma, a gente tem a psicografia. A psicografia é famosa, né? Porque a gente tem na cabeça aquela psicografia que o médium entra em transe e escreve. E depois apresenta para aquele leitor o que ele estava esperando receber sem saber o que tinha escrito. Essa fase da psicografia, ela foi muito importante. Por quê? Porque ela causava um impacto muito grande. E a gente tem, por exemplo, as cartas consoladoras que eram escritas, né? Tem uma de Chico que é muito interessante, que foi usada, inclusive, num processo judicial, que o médium relatava o que tinha acontecido com a pessoa sem ele saber o que tinha acontecido. Por quê? Porque essas demonstrações eram muito importantes. Não que ainda não aconteçam hoje, mas elas já não são tão mais necessárias para a gente acreditar, para a gente escolher trabalhar a nossa mediunidade. Da mesma forma que tem irmãos que me influenciam para eu trabalhar minha mediunidade para o crescimento, existem aqueles irmãos que também podem querer me influenciar para trabalhar a minha mediunidade para o interesse deles. Né? Vocês já notaram que quando você pretende fazer alguma coisa errada, errada entre aspas, tá? Porque não existe errado e certo, mas sempre aparece quem te ajuda? E essa pessoa aparece do nada? Ou ela é ligada a você também por uma conexão mediúnica? E quando você resolve fazer o que a gente chama de certo, não existe também sempre quem te ajuda? Não existe essa conexão, né? Pois não, minha moderadora.
Nós temos uma pergunta, Charles. Primeiro tem uma resposta. Conheço umas 2 pessoas que, quando sonham, normalmente os sonhos têm um significado. É então um tipo de mediunidade? É um tipo de aviso? Essas pessoas que conseguem sonhar com uma situação que pode acontecer, na verdade, elas têm uma mediunidade que antecipa a leitura de energias do momento. Ela não prevê o que vai acontecer daqui a pouco, mas ela consegue sentir as energias do momento e projetar que, se as energias continuarem fluindo naquela mesma direção, aquele acontecimento se dará. Tá? Então, elas conseguem fazer uma previsão do que vai acontecer se tudo se mantiver na mesma forma que está. E essa mediunidade delas é acionada justamente para que elas possam influenciar, de alguma forma, nos possíveis acontecimentos. Tá? Isso eu estou respondendo de acordo com o que me foi perguntado. Mas entre uma coisa e outra, existe uma gama de situações que eu não tenho o conhecimento para falar para vocês. Tá? Pode ser simplesmente que a pessoa consiga tirar uma foto do momento futuro. Mas para ela tirar essa foto, o momento tem que acontecer. Tá? Considerando que é mediunidade, nós podemos entender que é um canal aberto para que eu possa transitar energias. Se é um canal aberto para que eu possa transitar energias e eu estou vendo uma coisa que poderá acontecer, depende das energias que transitarão por ali. Consegui ser claro ou eu confundi vocês? Tá claro? Né? Eu tenho uma reclamação a fazer. Hoje eu não ouvi Facebook, nem chat, nem YouTube. Por favor, eu quero que você volte com essas pronúncias, que são muito bonitas. Mais alguma pergunta? Ou eu posso continuar? Não? Bom, a mediunidade, gente, ela cria para nós possibilidades infinitas no nosso dia a dia. Possibilidades, inclusive, de caridade. Por que eu digo isso? Toda mediunidade, ela nos serve como uma antena do que está se passando. E aí nos possibilita o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico não é feito somente com aqueles irmãos que estão desencarnados, mas ele é feito também com o auxílio desses irmãos desencarnados para os que estão encarnados. E aí é que mora um pouco o perigo, vou colocar umas aspas bem grandes, que nos ronda. Por quê? O trabalho mediúnico, desassistido de conhecimento e capacidade para fazê-lo, ele pode causar um desequilíbrio energético em nós. Vocês já repararam que nos nossos treinamentos mediúnicos, nós sempre começamos o trabalho com uma oração, terminamos com uma oração e temos locais próprios para o desempenho de cada trabalho que nós realizamos? Por que isso? Porque nós temos uma preparação energética para nos preservar. E mesmo assim, alguns trabalhos de sábado, nós saímos um pouco esgotados, porque é muita energia que nós movimentamos. Vocês imaginem que a gente, com toda essa proteção, sai um pouco esgotado do trabalho, o que seria de nós sem esse preparo que nós temos no dia a dia dos nossos trabalhos mediúnicos, do nosso treinamento mediúnico e etc. Fala, Aldomar. Bom, Charles, você está falando de preparação, e aí uma questão que eu gostaria de saber é o seguinte: essa preparação no dia a dia, tá? Essa preparação ela passa por estudos,
alimentação, pensamentos, sentimentos. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa preparação. Aldomar, essa preparação, ela passa por tudo isso que você falou e mais algumas coisas. Ela passa primeiro por eu ter consciência da minha situação e do meu tamanho. O que eu estou querendo te dizer com isso? Vocês lembram que o mandamento da lei de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo? Significa dizer que eu não posso amar mais ao próximo do que a mim. Eu não posso dar mais a ele do que eu tenho condições de dar, porque senão eu posso me lesionar energeticamente. Como é que eu faço para conseguir manter o meu equilíbrio energético, para eu poder trabalhar mediunicamente dentro das minhas possibilidades? Eu cuido de mim. A projeção do meu espírito nada mais é do que a projeção do meu corpo, e vice-versa. Se eu estou energeticamente bem no corpo físico, é porque eu também estou energeticamente bem no meu espírito. E aí eu começo a perceber quando essa energia ela é abalada ou comprometida. Por exemplo, se você acorda num dia muito cansado, é porque você despendeu muita energia durante a noite por algum motivo. Pode ser no trabalho mediúnico, pode ser no trabalho em campo, ou pode ser simplesmente porque você dormiu mal, mas você está energeticamente comprometido. O que você vai fazer? Você vai, ao acordar, se restabelecer energeticamente. E aí não existe um padrão único. Existe, por exemplo, aquele que se restabelece energeticamente com alimentação. Existe aquele que se restabelece energeticamente colocando os pés no chão e deixando a energia fluir. Existe aquele que se restabelece com um banho. Tá? Você vai ver qual é a sua situação específica para você se restabelecer. Muitas vezes a gente não consegue perceber e tem uma queda energética durante o dia muito grande, porque a gente entra em determinados lugares ou em determinadas situações despreparados ou não esperando que uma situação possa acontecer, e essa situação nos drena a energia, né? Porque como nós somos todos médiums, nós temos nossas entradas e saídas de energia bastante numerosas. O que você faz nesses casos? Você igualmente vai tentar se restabelecer. Como você se restabelece? Cada um tem o seu caminho para isso, né? O caminho que eu entendo que para mim funciona muito bem é entrar num templo, qualquer templo. Porque num templo sempre tem irmãos que vão nos acolher e nos dar um passe energético. E como vocês são médiuns, vocês vão sentir esse passe vai ajudar a restabelecer vocês, né? Estudos é importante? Muito. Porque quando você tem o conhecimento no seu inconsciente, quer dizer, quando você já aprendeu, quando ocorre de fato, esse conhecimento ele vem para o seu consciente e você consegue lidar com ele da forma que você já aprendeu. O treinamento mediúnico é igual, de suma importância, porque ali você vai verificar como as coisas acontecem. Você vai perceber que tem um irmão que está chegando, você vai perceber como que você faz para dizer para ele que agora não pode, ou encaminhá-lo para um lugar mais adequado, ou saber em que dosagem você pode transferir a sua energia para o outro sem se prejudicar, e sem prejudicar o outro também, né? Você vai aprender que nem tudo que você recebe de informação você pode passar pela psicofonia ou pela psicografia. Às vezes a informação é só para você. O treinamento ele é de suma importância para que você conheça esses limites, que não são tão explícitos quando você não conhece. Tá? E tanto o estudo como o treinamento mediúnico, eles te dão um embasamento moral. Porque como você está dentro de uma casa cristã,
eles vão ser trabalhados sempre no norte da moral. Não existem só médiums com moral elevada. Existem médiums que ainda não desenvolveram muito a moral. E apesar de poder realizarem coisas maravilhosas, eles podem usar isso também para o benefício próprio, e não em nome de Cristo. Tá claro? Quer que eu aprofunde mais algum ponto? Ok? Adriana. O trabalho mediúnico é uma atribuição para pessoas especiais? Essa pergunta é muito boa. Queria agradecer a quem fez. Não. Ninguém é especial por trabalhar mediunicamente. É esperto, eu diria. Por quê? Todos nós somos médicos. Todos nós temos a possibilidade de trabalhar mediunicamente. Quando nós trabalhamos mediunicamente, nós trocamos uma energia que nos revitaliza e nos traz um ganho de conhecimento e energético muito grande. O médium que trabalha energeticamente, que trabalha mediunicamente, ele desenvolve o conhecimento, principalmente do que está ao seu redor. Ele passa a sentir o mundo com muito mais acuidade, né? Se eu usar palavras estranhas, gente, vocês me corrijam, por favor. Eu tenho o mau costume de usar palavras não corriqueiras, tá? Mas não se sintam constrangidos comigo, por favor. Eu é que me sinto, porque às vezes eu não acho outra palavra para falar. Então, quando a gente é treinado mediunicamente, a gente consegue perceber com mais acuidade o mundo que nos cerca. E a partir daí a gente consegue agir de forma mais tranquila. Vou dar um exemplo para vocês. Um psicólogo que consiga ter uma mediunidade bem trabalhada e que consiga trabalhar mediunicamente, ele vai conseguir se proteger muito mais das energias que os pacientes vão trazer para ele e transformar essa energia em benefício dos pacientes. Quer seja por ter uma escuta mais aprimorada, em razão de ter auxílio nessa escuta, quer seja por conseguir manipular a energia de forma a devolver para o paciente dele e melhorá-lo energeticamente. Assim acontece com um médico, assim acontece com um advogado quando está trabalhando, né? Você tem os auxiliares que te trocam ideias para que você tenha um debate, uma clareza de coisas que às vezes você não estava vendo. O engenheiro que vai trabalhar em determinada situação, se ele se permite ouvir quem está com ele, o grupo que está com ele, ele vai achar a solução para o problema que se coloca de forma muito mais prática, de forma muito mais precisa. Um exemplo que eu adoro: o jardineiro que trabalhe a sua mediunidade. Ele vai conseguir se conectar com as plantas que ele está cuidando de forma que ele vai entender as necessidades delas sem elas sequer poderem falar, porque ele vai sentir essa energia. Então, a mediunidade, ela não é um dom para poucas pessoas, não é um privilégio de alguns seres humanos. A mediunidade, na verdade, é uma possibilidade que a gente tem e, à medida que a gente a desenvolve, nós vamos ganhando mais responsabilidade pelo uso que nós fazemos dela. Porque lembrem-se, o que conta para nós é o crescimento moral. Então, se eu tenho uma mediunidade aflorada, desenvolvida, eu tenho um compromisso moral do tamanho dessa mediunidade que eu desenvolvi. Tá? E isso não é ruim, isso é bom. Mas vamos sair daquele lugar de achar que médiuns que têm mediunidade desenvolvida são privilegiados. Não são.
São pessoas como nós que toparam trabalhar essa mediunidade, né? E que estejam perto da gente para a gente poder aproveitar disso. Mais alguma, Adriana? Mas como podemos trabalhar o bloqueio dessa energia que é drenada? Ou devemos deixar drenar e depois tentar restabelecer essa energia, como no exemplo do templo? É muito difícil da gente falar isso especificamente. Porque se você sente que a pessoa que está chegando perto de você, ela vai drenar a sua energia, você pode, com educação mediúnica, criar um isolamento para você que você não permita que isso aconteça. Não quer dizer que você não possa auxiliar esta pessoa. Você pode auxiliá-la sem necessariamente se prejudicar. Lembrem-se do aconselhamento bíblico de vigiar e orar. Não é porque você não vai deixar a pessoa fazer o que ela gostaria de fazer, que é sugar a sua energia, que você não pode auxiliá-la em caridade. Mas você pode se proteger com um bloqueio energético sobre isso. Se por acaso você não percebeu e você descarregou, aí você vai procurar situações em que você vai se recarregar, né? Olha o exemplo que veio na cabeça do chat, gente. Você pode tomar, por exemplo, um sorvete de chocolate com amêndoas. Por quê? Ele é bem energético e, dependendo do seu desenvolvimento metabólico e espiritual, ele pode te restabelecer, né? Eu diria para vocês que vocês irem para um templo pode ser melhor do que o sorvete. Por quê? Não vai te engordar e eu tenho certeza que a energia vai ser mais bem trabalhada. Mas existem várias formas da gente restabelecer energia. Tá? Muitas vezes a energia bruta ou mais bruta, ela pode ser mais eficaz quando a gente ainda não consegue trabalhar a energia mais tênue. Não é à toa que há 300 anos atrás vocês comiam muito mais e comiam muito mais carne. Hoje vocês não precisam mais da energia bruta da carne, vocês continuam comendo, mas de forma mais moderada, né? E assim também é o treinamento mediúnico. No momento em que você percebe o que acontece, você precisa de menos recomposição energética. Então, você vai precisar de se alimentar menos de energia, porque a sua energia não vai ser consumida. Ela vai ser sempre reciclada no ciclo. Confundiu ou expliquei? Ok? Mais alguma pergunta? Há alguma consequência ao você descobrir fortuitamente que possui a mediunidade aflorada e não a desenvolve? Há alguma missão para a mediunidade? Toda vez que você tem um dom que você não desenvolve, você cria uma certa frustração em você. E além de criar uma certa frustração, você cria um medo. Por quê? A mediunidade aflorada, ela te expõe a situações que, se você não encarar de frente, vão sempre parecer um fantasma, e não um espírito desencarnado. Existe diferença entre as duas coisas. Um espírito desencarnado é só um espírito desencarnado. Um fantasma é um espírito desencarnado que eu não quero ver, que eu não quero que ele exista. E aí eu vou gastar muita energia para esse fantasma não existir. Ao passo que, se eu tenho essa mediunidade de visão e eu desenvolvo essa mediunidade para conseguir ver sem ter medo, eu consigo lidar com isso de forma muito mais tranquila. Eu esqueci a segunda parte da pergunta. Qual é, Adriana? Eu vou lê-la toda, tá? Há Obrigado. alguma consequência ao você descobrir fortuitamente que possui a mediunidade aflorada e não a desenvolve? Há alguma missão para a mediunidade? Bom, se você não desenvolver a mediunidade, ela vai te assombrar. Vamos colocar umas aspas bem grandes aí. Por quê? Você ouvir alguém falando no seu ouvido e você não querer ouvir, é complicado. Você vê uma coisa e você não querer ver, é complicado.
E o espírito que está te falando ou que você está vendo, ele entende que se você está ouvindo ou se você está vendo, é porque você tem possibilidade de fazer isso. E ele não consegue entender muitas vezes por que você não está fazendo. Então, a consequência disso é você ter uma certa perturbação. Tá? Por quê? Imagina aquele chato batendo no seu ouvido, querendo falar alguma coisa, você nunca querendo ouvir, mas ele insiste em falar, no mínimo, vai te deixar cansado do chato querer te falar alguma coisa que você não quer ouvir. Né? Então, muitas vezes, isso pode ser confundido com doenças psíquicas. Tá? E é um cuidado que a gente deve tomar. Doenças psíquicas existem? Existem sim. Mas, às vezes, você ouvir voz não precisa ser esquizofrenia, pode ser só um espírito querendo falar com você. Tá? São duas coisas diferentes, apesar das duas existirem. Então, se eu trabalho a minha mediunidade, eu tenho condições de lidar com essas situações. A consequência, eu acho que foi a segunda parte da pergunta, é a consequência disso, não é? A consequência disso é aquela que você quer que seja. Se você entende que você não quer desenvolver a mediunidade nesse momento, porque você não tem condições, você procura ajuda, conversa, se entende, e muitas vezes você consegue postergar esse desenvolvimento para mais à frente. Se você ficar brigando com a mediunidade, simplesmente brigando, você vai ter um desgaste energético muito grande. Não é legal. Ou você pode desenvolver e viver tranquilamente com isso. Tá? Nenhuma das três falas que eu falei, que eu coloquei aqui, é exatamente isso. Acontece exatamente dessa forma. Tá? O que normalmente acontece? Nós temos fases. A primeira fase é, eu não vejo fantasmas de jeito nenhum, estou ficando doido. A segunda fase, eu procuro alguém que tem um pouco mais de conhecimento que eu, como a Adriana, por exemplo, e fala assim, Adriana, eu não quero ver isso de jeito nenhum, eu não quero ver fantasma, muito menos ghost. Né? Aí, a Adriana, em primeiro momento, vai tentar me tranquilizar. No segundo momento, ela vai falar, mas você não gostaria de saber um pouco mais sobre isso, de repente trabalhar essa mediunidade, blá, 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 e acaba a gente querendo trabalhar isso. Normalmente é assim que acontece. A gente tem uma fase de negação, depois uma fase de tentar negociar, e depois uma fase de aceitação. Quando a gente aceita, a gente entende que isso pode trazer um benefício muito grande para a gente. Porque eu aumento a minha possibilidade de evolução a mais curto prazo. Quando eu aceito esse dom que me foi dado, como foi dado a todos, eu consigo trabalhar o meu dia a dia e, inclusive, a minha noite à noite, porque eu vou trabalhar mais dormindo, né, e consigo crescer mais. Eu diria para vocês ter mais tranquilidade. Imaginem vocês, se você dá a possibilidade do seu mentor te aconselhar a noite inteira, numa tranquila, tomando um café ou trabalhando no campo, ou alguma coisa desse tipo. O que você vai viver com isso vai te trazer uma compreensão para o consciente que vai te adiantar a vida e muito. Tá? Então, eu particularmente aconselho. Depois que vocês passarem das outras duas fases, entrem no trabalho. Tá? Vai valer muito a pena. Mais uma? Antes de eu fazer as perguntas, dentro da resposta, você acabou falando sobre desenvolver a mediunidade. Você poderia nos dar uma pequena diferença, ou poderia nos falar o que seria, qual o significado dessa palavra desenvolver ou educar a mediunidade? Claro. Muito boa pergunta, Adriana. Quem aqui sabe fazer tricô? Ninguém sabe fazer tricô. Ok. A Sueli sabe fazer tricô. Su, quando você começou a fazer tricô, quanto tempo você demorava para fazer um ponto? 10 dias para fazer um ponto, né?
Hoje, eu garanto que você faz toda uma colchinha ou um paninho em menos de 1 hora, não é? Isso é desenvolver. Isso é educar. É uma prática que vai me levar a saber os caminhos mais fáceis para chegar aonde eu preciso. É a mesma coisa quando a gente se educa na escola. Você precisa aprender primeiro as palavras, depois as frases, depois você consegue fazer os períodos, depois você consegue fazer o texto. Você vai caminhando de forma a que você compreenda como funciona e a partir daí vai ficar mais fácil de você lidar com isso, né? Isso é educar a mediunidade. Da mesma forma, quando você aprende uma língua estrangeira. Quando você ouve a primeira vez, por exemplo, alemão, você não vai entender nada, porque eles simplesmente juntam todas as palavras e um monte de consoantes e o som sai de forma que você não está acostumado. Depois da 15ª vez que você ouviu falar, você vai ver que naquela frase tinha mais de uma palavra. E aí você vai conseguindo distinguir as palavras. Daqui a pouco você está começando a compreender o que é falado. Ora, quando você é um médium que você ouve, a primeiro momento que o espírito te fala, você não vai conseguir compreender tudo. Por quê? Porque você ainda não entende aquela linguagem energética. E aí é que você vai educar, né? Algumas pessoas, elas têm algum tipo de mediunidade mais aflorado que as outras. Eu vou pegar o meu exemplo, porque aí não melindro ninguém. Eu tenho muito mais facilidade de falar do que de escrever. Então, muitas vezes, se você me propõe fazer uma palestra, eu topo na hora, fico bem tranquilo. Agora, se você me coloca para psicografar, gente, é um sofrimento. Até sair a primeira palavra, demora mais ou menos metade do tempo que a gente tem para fazer psicografia, né? Depois flui, mas sai assim, sabe? Sai o que o espírito tentou falar, mas não com tanta desenvoltura como um médium, por exemplo, como o Silvio, que tem já a mediunidade da psicografia mais aflorada, né? A gente tem médiuns na casa, por exemplo, que não tem a psicofonia desenvolvida, mas tem a cura muito desenvolvida. Você consegue observar que quando eles agem na cura, a energia flui com muito mais desenvoltura. Não quer dizer que eu também não possa trabalhar com cura. Eu, aprendendo a trabalhar, eu também consigo. Da mesma forma que eles, aprendendo a psicofonia, eles vão se colocar à disposição para a palestra também, né? Nós temos sempre uma mediunidade que é mais aflorada para as necessidades que a gente se propôs nessa vida. Mas não quer dizer que por eu falar português, eu também não posso falar inglês, não posso falar alemão, não posso falar italiano. Não é mesmo? Eu nunca vou falar nenhuma dessas línguas igual eu falo português. Mas também não vou passar fome, né? É isso. Domar. Charles, queria que você falasse um pouquinho sobre responsabilidade. Existe diferença do médium que aceita, né, trabalhar a sua mediunidade, a sua responsabilidade perante seus atos? Existe alguma diferença daquele que aceita trabalhar para aquele que não trabalha, por exemplo? Domar, eu diria para você que nós temos o livre-arbítrio. E as nossas decisões, elas vão ser respeitadas. E quem vai fazer qualquer tipo de consequência, ela vai advir de nós mesmos. Tá? Por que que eu te falo isso? Se eu tenho a mediunidade da psicofonia, por exemplo, e eu resolvo não falar, eu simplesmente não vou falar. Qual é a consequência disso? A consequência disso é eu desenvolver
uma virtude, vamos dizer assim, ou eu não desenvolver uma virtude, a qual eu me propus a desenvolver nessa encarnação, que era trabalhar com o convencimento da fala para poder ajudar o irmão. Se eu não aceito a mediunidade que me foi proposta, esse meu caminho vai ser muito mais difícil. E a consequência que eu vou ter nisso é maior dispêndio energético para chegar aonde eu me propus. Essa é uma situação. Existe também a situação daqueles que se valem da mediunidade para ganhos próprios. Eles são médiuns? São. Eles podem ajudar muitas pessoas? Podem. Mas essa ajuda pode se reverter em vaidade pessoal, que é um dos trabalhos mais importantes para aqueles médiuns que têm uma exposição maior. Tá? Por exemplo, o médium que fala, o médium que tem a mediunidade de cura muito acentuada. Tá? Por quê? Porque você tem que trabalhar muito a vaidade para que você não sucumba às pessoas acharem que é a você acreditar que é você o responsável por tudo aquilo. A gente tem que lembrar que a mediunidade é uma possibilidade de juntar forças para alcançar um bem maior. Se eu estou falando para vocês aqui mediunizado, não é só o Charles que está falando para vocês. Eu permiti a espíritos mais desenvolvidos moralmente que me utilizem como encarnado para trocar uma ideia com vocês. Naturalmente, todas essas ideias passam pelo meu consciente e são filtradas pelo meu consciente também. E com isso, eu também aprendo. Mas se eu chego aqui e eu penso que sou eu que estou fazendo isso, sozinho, se eu não dou eu diria, esse reconhecimento da bondade dos irmãos para conosco, sabe, eu me esvaio em soberba. E aí, um dom que poderia ser favorável ao meu crescimento acaba sendo motivo de ruína, como nós já vimos muitas vezes. Nós já vimos muitos médiuns, excelentes médiuns, sucumbirem por conta da vaidade. Não que eles não tenham feito obras boas, principalmente médiuns de cura, médiuns de fala. Não que eles não tenham realizado, mas eles sucumbiram pela soberba e pela vaidade. Nós temos muitos pregadores excepcionais que no final só passam a sacolinha. Obviamente que a pregação deles pode ter ajudado a muitas pessoas, porque muitos espíritos agiram por meio deles, né? Mas eles também se comprometem quando eles passam a sacolinha em nome próprio, e não para ajudar um terceiro. É muito diferente da Anne, que ela passa a sacolinha para os outros, né? Então ela está jogando a mediunidade em benefício de todos que podem ser beneficiados. E é isso que a gente pretende. Que a gente usa a mediunidade para construir. Não sei se me perdi no caminho, mas pode ir. Porque sim. Adriana, você quer falar? Posso? Tem várias perguntinhas, Charles. Inclusive, uma delas, que eu acabei de pegar, está aqui. Uma delas é, pode falar dos perigos da vaidade para o trabalhador mediúnico? E você ficou no mudo. Falar dos perigos da vaidade para o trabalhador mediúnico, é isso? São todos os perigos possíveis, gente. E é um aprendizado que a gente deve, dos mais importantes, porque vocês já devem ter percebido que o problema dessa geração e dessa encarnação que nós estamos vivendo é a soberba e a vaidade, né?
Não é à toa que nós temos tantas redes sociais onde tem tanta gente feliz. Então, imagina você, um médium que consegue se projetar por conta da mediunidade e as pessoas acharem que é ele o responsável por tudo que está acontecendo. Se não tomar muito cuidado, se você não tiver muito trabalhado, se você não tiver estudado muito, não tiver feito muita educação mediúnica e não tiver muito espírito do bem te cutucando e falando, ó, segura as ondas, é muito fácil sucumbir, né? Não precisa nem ir tão longe na mediunidade. Quem já foi professor sabe. Você está na frente de uma sala de aula, você fica bonito imediatamente, né? Então, essas situações em que te colocam em destaque e você se acha, é sempre muito perigoso, tá? Então, o médium que trabalha mediunicamente deve ter sempre na consciência que ele trabalha em nome de Cristo. Ele não trabalha em nome próprio. Eu não estou aqui conversando com vocês em nome próprio, tá? Eu estou aqui em trabalho mediúnico porque eu estou trabalhando para Cristo. Essa é a ideia. Nós estamos trabalhando para Jesus, nós somos cristãos. E tudo que nós fazemos com esse dom que nos foi dado, em nome de Deus. Tá? Por isso, por exemplo, se a Marcela faz uma caridade e leva um docinho para a gente, ela está fazendo em nome de Deus. Ela pode fazer essa caridade, assim como a Rosânia também pode, né? E nós vamos ficar muito agradecidos de vocês exercitarem a mediunidade de vocês para conosco. Então, vamos segurar as ondas, nada de soberba, tá? Nós não somos tão bons assim. Nós estamos em aprendizado e nós somos muito ajudados. Agora, se a gente se permite ser ajudado, a gente se permite também ajudar, tá? Vocês se lembram da frase de Jesus quando ele curava? Como era interessante? Vá em paz, sua fé te salvou e não peques mais. Isso é uma receita para nós. Todas as vezes que a vaidade nos cercar, vamos pensar isso. Jesus, que tinha uma mediunidade tão grande que conseguia manipular a energia para curar um cego e fazer um coxo andar, dizia simplesmente, tua fé te curou. Ele estava dizendo, não fui eu. Foi um ser maior, foi um bem maior que você aceitou e conseguiu fazer essa cura por meio de mim. Vá em paz e consiga manter essa energia, porque o não peques mais nada mais é do que isso. Tá? Bom, cuidado. Próximo, Adriana. Qual a relação entre melhoria moral com a mediunidade? Infelizmente, as duas não são diretamente proporcionais. Tá? Muitos irmãos que não têm o necessário amadurecimento espiritual, moral, conseguiram aflorar uma mediunidade muito desenvolvida. E usam isso não necessariamente para fazer só o bem, usam em benefício próprio. Tá? Entretanto, o desenvolvimento moral nos possibilita usar a mediunidade, qualquer que seja, para o crescimento. E aí, eu diria para vocês que é muito mais importante eu usar a mediunidade que eu tenho para o crescimento do irmão, para o meu crescimento moral, do que eu ter uma mediunidade soberba e não conseguir dar o encaminhamento necessário para ela. Porque eu caio invariavelmente. Tá? E essa queda, ele é uma queda de difícil recuperação. Então, vamos prestar atenção.
Mais um. Nós temos muitas perguntas, hein, Charles? Vamos lá. Calcula aí o nosso tempo para a gente. Me diz aí quantas para eu calcular o tamanho da resposta. Há umas 7 já. Então, segura as ondas aí que nós vamos até 21h30. Vamos lá. Como o médium sabe para qual trabalho ele estaria preparado para realizar aqui encarnado? Gente, isso é fácil. É só você perceber o que você faz normalmente. Se você é um falante, você tem uma grande possibilidade de psicofonia. Se você escreve, você tem uma grande possibilidade de psicografia. Se você é daqueles que quem tem problema te procura, você tem uma grande possibilidade de cura e de psicofonia também. É só você reparar. Né? Se você é daquele tipo que gosta de cuidar de todo mundo, você tem a mediunidade do acolhimento. Mediunidade não é nada além do que nós somos. Tá? Ela nos propicia, na verdade, desenvolver esses dons, mesmo sem a gente saber. Mesmo sem a gente saber que está sendo influenciado, mediunizado e etc. Tá? É muito fácil, não se preocupe com isso. Pensa no seguinte, eu vou experimentar todos, o que eu me der melhor, eu fico nele. Né? Igual quando a gente entra lá na casa. A gente começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, daqui a pouco empurram a gente para um lado, empurram a gente para o outro, a gente vai descobrindo o que a gente gosta mais. Ou mesmo que a gente não goste, o que a gente faz melhor. E aí vai se encaminhando. Tá? Não se preocupa com isso, aparece. É só você deixar fluir. Pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu vou colocar algumas perguntas fora da ordem, porque tem a ver com o que ele está falando, tá bom? É possível que o mundo espiritual passe a colocar, em um dado momento de sua vida, pessoas da atual vida material, aparentemente necessitadas, com o intuito, na verdade, de você se deparar com o desafio de educar a sua mediunidade em direções ainda não exploradas? Existe sempre essa possibilidade. Você quer que eu repita? Tá? Não, é que eu entendi bem. Existe essa possibilidade, sim. Mas vamos tirar um pouco dessa história. Essas situações vão aparecer na nossa vida cotidianamente, porque nós escolhemos isso. Quando nós escolhemos um determinado tipo de mediunidade, nós escolhemos também quais seriam os desafios que nós trabalharíamos com ele. Tá? Então, não é porque eu preciso aflorar minha mediunidade, determinada situação vai acontecer. Determinada situação, eu já planejei desde que eu fiz meu planejamento. Então, isso vai se acontecendo durante a minha vida para que eu continue desenvolvendo o que eu escolhi desenvolver. Então, se você encarar desde a primeira vez, dói menos. Se você continuar resistindo, vai continuar aquele chato grudado no seu pé até você resolver que você vai lidar com ele. É simples assim. Posso? Por favor. Como saber o que é meu pensamento e que pode ser pensamento de um irmão espiritual? Essa é uma boa pergunta. E normalmente eu coloco da seguinte forma. Você sabe que não é seu pensamento, porque você não pensaria daquele jeito. Tá? Você não tem exatamente como saber. Esse é meu pensamento, esse não é meu pensamento. Com a educação mediúnica, você vai começando a perceber quando o pensamento não é seu. Por quê? Porque você vai ouvir o outro falando, ouvir ele te intuindo claramente. Tá? Mas enquanto isso não acontece, eu diria só o seguinte: se vem um pensamento à sua cabeça e você não tem certeza, pensa só se esse pensamento é bom, útil e interessante para o seu crescimento. Se for bom, útil e interessante para o seu crescimento, tanto faz que seja seu ou de algum contato mediúnico. Utilize. Se você ver o seguinte, olha, isso não é legal para mim, então quer seja meu, quer seja do outro, não me interessa. Simples assim.
meu Deus, peraí. Como trazer o conhecimento adquirido na educação mediúnica para o dia a dia, muitas vezes tão corrido, em que a gente nem sempre se dá conta do que está acontecendo energeticamente ao nosso redor? Vigiai e orai. É bem simples a resposta. Vigiai e orai. É um aprendizado. Tá? Você não vai sair da primeira educação mediúnica sabendo lidar com todas as energias que estão do seu lado. E mesmo depois de 10 anos de educação mediúnica, você vai descuidar e vai fazer alguma coisa que você vai ter que corrigir depois. É assim. É o eterno aprendizado, gente. A gente tem que estar eternamente atentos para o que vai acontecer. Tá? Porque no momento em que a gente está desatento, a gente erra. E não é porque a gente erra que a gente não vai continuar fazendo. Não é porque você estava desatento um dia e aí você foi drenado as suas energias que você vai desistir. Você vai simplesmente recompor essa energia e pensar, bom, nessa situação, isso aconteceu. Então eu vou evitar esse tipo de situação até eu aprender a lidar com ele. Não tem muito segredo nisso. É um desenvolvimento, é um crescendo. Vamos para a próxima? Sempre percebi que meus sonhos tinham significados. Por um bom tempo resisti a desenvolver, mas comecei a sentir que estava sendo cobrada. Isso existe? A espiritualidade nos cobra? Bom, a espiritualidade nos lembra os compromissos que nós assumimos com a espiritualidade conosco. Isso não necessariamente é cobrança. Isso é só uma lembrança. Se você veio com a possibilidade de ter as suas visões nos sonhos, é porque, de alguma forma, isso seria útil para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E você não se utilizando desse instrumento que você escolheu, que te foi colocado à disposição, o que você pensou em fazer vai demandar muito mais energia, vai demandar muito mais tempo. Então, a cobrança que existe é uma cobrança sua. Porque no momento em que você tem um inconsciente que sabe de tudo que você quer, que você planejou, e você não se utiliza daquilo que você se propôs, você vai se cobrar. Não é o outro que cobra de você, é você que cobra de si. O outro apenas vai te lembrar de um compromisso que você assumiu. Tá? Então, não coloque na sua ideia de que os espíritos estão te cobrando, estão te torturando, estão isso, estão aquilo. Tá? Espíritos bons não fazem isso. Espíritos não muito evoluídos podem fazer isso sim. Se você assumir um compromisso com eles, eles vão querer te cobrar. Tá? E aí você tem que alterar a sua energia para que você não se deixe ser influenciado por eles. Mas ninguém vai te cobrar aquilo que você não se propôs a fazer. Tá? E não tem nada que não se resolva também, tá, gente? Por que que eu digo isso? Muita gente se apavora quando eu falo que tem espírito que pode vir me cobrar as coisas. Só me cobram as coisas quando eu deixo ser cobrado. Quando eu não deixo ser cobrado, ninguém me cobra. Então, eu tenho que pensar o que que eu fiz e como eu quero encaminhar isso. Tudo que vem à luz deixa de ser um fantasma e passa a ser simplesmente um espírito. E espírito não pode agir sobre a carne, a não ser que o espírito que está encarnado deixe. Isso é muito importante da gente frisar. Eu só sou assombrado se eu me deixo ser assombrado. Ok? Vamos para a próxima? A mediunidade tem a ver com a idade do médium? Não entendi. Se eu sou mais velho, eu tenho mais mediunidade? Se eu sou mais novo, eu tenho mais mediunidade? É isso? É.
Tem a ver É. com a idade? Não, a mediunidade não tem a ver com a idade do médium. Entretanto, até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, eu tenho a porta mais aberta entre os dois mundos. Eu ainda estou me sedimentando no corpo físico, então eu consigo me comunicar mais facilmente com os espíritos que me acompanham, que estão me acompanhando. Mas a criança, se ela aceita com tranquilidade a mediunidade dela desde o início, ela só vai continuar desenvolvendo até ser adulta, até ser velha. Tá? Eu posso fechar a minha mediunidade quando eu sou criança e resolver trabalhá-la só quando eu sou mais velho. Também isso pode acontecer, mas é uma escolha minha. Eu posso, muitas vezes, escolher que eu só vou trabalhar minha mediunidade depois de velho. Porque em outras vidas a mediunidade me foi motivo de queda. Então eu prefiro guardar isso para um momento em que eu não tenha possibilidade de queda. Vai ser tudo uma negociação que a gente vai fazer, tá? Mas a maioria das pessoas trabalha a sua mediunidade sem nunca saber que está trabalhando a sua mediunidade. Interessante isso, né? Mas no nosso dia a dia, nós somos médiuns, trabalhamos a mediunidade. Quando ela vai se desenvolvendo muito, é que normalmente a gente busca ajuda. Ou quando a gente não entende, ou quando a gente briga com ela. Porque eu posso passar minha vida inteira desenvolvendo a minha mediunidade, desenvolvê-la bem e nunca precisar de educação mediúnica. Porque eu já fui educado mediunicamente para aquilo que me propus. Eu só preciso de educação mediúnica quando eu estou com algum tipo de dificuldade de lidar com o trabalho mediúnico. Tá? Eu aconselho a todo mundo, porque mesmo aqueles que são bons e trabalham bem em mediunidade, se estiverem numa educação, pode se desenvolver mais ainda. E, principalmente, podem ajudar nósinhos a desenvolvermos melhor a mediunidade, a lidar melhor com ela, que é um ato de caridade também. Certo? Vamos para a próxima. Levando em conta as muitas religiões no mundo, como se dá esse desenvolvimento mediúnico? A nossa moralidade sempre será a máxima, nossa fortaleza, nossa retidão, nosso melhor, independente de conhecimento? Todas as religiões têm manifestações mediúnicas. Chamam de outros nomes, mas têm manifestações mediúnicas. A maioria das religiões tem imposição de mãos, por exemplo. A maioria de religiões tem uma pessoa que fala, uma pessoa que desenvolve a psicofonia, faz a cura por meio da imposição de mãos. Ou ainda tem escritos, que são exemplos de psicografia. Todas as religiões manifestam a mediunidade e o trabalho mediúnico de alguma forma. E todas elas têm uma missão importante de acordo com o grau de cada um. Né? Então, a gente tem toda uma estrutura para poder atender a todos. Essa estrutura é que nós chamamos de religião. Tá? Por quê? Porque ela permite que cada pessoa possa trabalhar nos limites que ela escolheu trabalhar. Lembrem-se que todas as moradas são moradas do Pai. Então, eu posso ser budista, eu posso ser islâmico, eu posso ser várias religiões, eu posso ser kardecista, eu posso ser ubandista, que sempre vão ter as mesmas manifestações mediúnicas, apesar de serem chamadas de outros nomes. E isso é muito bonito. Eu não sei se
vocês sentem quando vocês entram num templo, vocês veem um pregador, muitas vezes a gente consegue perceber que ele está mediunizado falando, né? Aqueles que têm a visão conseguem ver, inclusive, o espírito que está com ele falando. E é muito engraçado, porque às vezes ele está falando que não existem espíritos e está lá o espírito do lado dele falando com ele. Esse mundo, gente, ele é maravilhoso, porque ele permite que você coloque em discussão e em dúvida todas as certezas que você tem. E o trabalho mediúnico, ele é muito interessante para isso, porque ele te coloca em contato com informações que normalmente você não teria se você não tivesse esse trabalho. Quando você trabalha com irmãos, por exemplo, conversando com irmãos que têm dificuldades para a reencarnação ou para a desencarnação, você consegue constatar dificuldades que você tem e que você nunca percebeu. Quando você lida com energias de cura, com energias densas, você consegue perceber em você a formação dessas energias e evitar que elas se formem, evitar que doenças aflorem em você. Quando um médium está falando, ele está ouvindo que a mensagem está sendo trazida. E, normalmente, ele é escolhido porque ele precisa de ouvir aquela mensagem. Olha que interessante. A própria utilidade que nos dão na educação mediúnica é para o nosso próprio desenvolvimento. Toda a caridade que a gente faz no trabalho mediúnico, na verdade, é uma caridade muito maior para nós outros. Por quê? Porque em cada trabalho desse, a gente desenvolve um aspecto que talvez a gente não tivesse contato se a gente não tivesse essa possibilidade. E isso é possível em todos os lugares, em todas as religiões, de todas as formas. Vamos para a próxima? Dentro desse contexto da pergunta que foi feita agora, onde foi perguntado, né, levando em conta as muitas religiões no mundo, a pergunta ela também se estendeu a: e sendo ateu, como fica? Bom, e sendo ateu, como fica? É interessante isso, porque a primeira ideia que me veio é que futuramente todos nós seremos ateus. Porque o ateu, me parece, que ele já se sente parte de um todo, se sente parte dessa energia e já se comporta de forma a não precisar chamar Deus de Deus, Jesus de Jesus, que para eles todas essas ideias de cristianismo, de budismo e etc., já estão introjetadas. Então, simplesmente ele pode dizer, não, eu não acredito em nenhum Deus. Por quê? Porque não existe nenhum Deus. Porque tudo é Deus. Se eu falo que eu acredito em apenas um Deus, eu estou limitando o que é Deus. Tá? O ateu, ele trabalha mediunicamente igual a todos nós. Só que ele não dá esse nome. Ele não dá o nome do que ele acredita de Deus, ele não dá o nome do que ele faz de caridade. Por quê? Ele já se desconectou das palavras. Ele só vive aquela verdade. E eu não sei se vocês perceberam, mas o ateu é uma pessoa muito interessante. Né? Todo ateu que eu conheci era profundamente cristão. Não falava mal de ninguém, se comportava com humanidade, com todo mundo que se encontrava, sabe? Eram pessoas, assim, iluminadas mesmo, né? Não sei se eu tive a sorte de não encontrar nenhum diferente pelo caminho, mas todos aqueles que eu me encontrei no caminho com Mateus eram pessoas muito boas. E muitas vezes, alguns que eu encontrei que se diziam fervorosos crentes a Deus, saíram do templo sem dar boa tarde para aquele que estava lá fora do templo.
né? Então, esses conceitos de ateu e não ateu, ele é muito, muito difícil, muito fluido, né? Eu acredito que o ateu trabalha mediunicamente muito. Ele só não precisa mais dos nomes para poder trabalhar. Próximo. Tem mais uma, mas eu queria fazer uma pequena consideração. Quando você fala, né, que parece que o ateu já introjetou em si mesmo, né, esses conceitos, nós poderíamos entender que seriam aqueles que efetivamente parecem mais cristãos do que nós. Porque, por exemplo, eu já tive algumas experiências com pessoas que se diziam ateus e, assim, essas pessoas não pareceram ter introjetado esses conceitos, não. Elas eram pessoas, assim, até bastante difíceis e até bastante pessimistas, porque não acreditavam em nada muito dentro do conceito moral, entende o que eu quero dizer? Entendo. Entendo perfeitamente. Eu tive mais sorte do que você, então, com os ateus que eu encontrei pelo caminho, né? Eu quis dar uma chance para os ateus, gente. Mas gente é gente. Então, nós vamos ter ateus de todas as formas, né? Nós vamos ter ateus que têm medo de acreditar, por exemplo. Por isso que eles se dizem ateus, e etc. Eu quis ser um pouco romântico com eles, né? Até porque eu encontrei uns bem legais na minha caminhada. Mas existem de todos os tipos, com certeza. Né? E obrigado por ter marcado isso, Adriana. Porque senão daqui a pouco metade dos que estão aqui vão virar ateus, né? Vamos à última. Ela é um pouco grande, mas é muito interessante, Charles. Vamos lá. Devemos também observar que mesmo aqueles que estão tentando trabalhar a sua mediunidade não são santos. E com isso passam por dificuldades que as pessoas não percebem. Pessoas que atuam com a mediunidade não são santas, mas resolveram abraçar uma forma de vida diferente, se deixando ser auxiliada pelos bons espíritos e, com isso, trazendo melhorias para as pessoas e, principalmente, para quem a pratica. Lembremos que lidar com a mediunidade não é uma condição exclusiva de espíritas, né? Como você já falou na nossa palestra hoje. Pois, quando falamos em desenvolvimento de dons, dia de consagração espiritual, também estamos praticando a mediunidade dentro de outros contextos religiosos. Isso é verdade? Eu acho que você falou tudo. Quem fez a pergunta não é uma pergunta, sabe? Fez uma excelente, assim, dissertação de grande parte do que a gente falou. E é verdade, sim, sabe? A gente está... Quem trabalha mediunidade está num trabalho de desenvolvimento, né? Você me ajudou bastante na conclusão da palestra. Obrigado. Não tem muito a acrescentar, foi dito. Já encerramos as perguntas, tá bom? Eu queria pedir a vocês agora, nesse tempinho que nos falta, uma concentração especial. Por quê? Nós mexemos muito energeticamente. Esse trabalho que nós fizemos, ele teve assim um incômodo energético muito grande. E alguns irmãos na sala estão sentindo esse baque energético. Tá? Então, alguns estão com dor de cabeça, tá? Alguns estão com um pouco de cansaço e etc. Por quê? Nós trabalhamos um tema, que é educação mediúnica, trabalho mediúnico, e acabamos abrindo a possibilidade de interessados em trabalho mediúnico se agregarem a gente. Então, eu peço a vocês que a gente faça uma concentração especial energética para dar uma tranquilizada em todos nós, para que nós saímos dessa sala muito bem, tá? E eu queria trazer à nossa lembrança duas figuras que eu adoro, sabe? Que são Cosme e Damião. Dia 27 foi dia de Cosme e Damião. E essas duas figuras, elas têm assim uma história que não é muito conhecida,
porque viveram numa ancestralidade que não se tinha documentos e etc. Mas a gente sabe que Cosme e Damião eram médicos que atendiam as pessoas. E Cosme e Damião no Brasil foi ligado, em razão da Umbanda, em razão do Candomblé, aos erês, que são as energias de renovação que a gente tem, né? Que é uma energia que está dentro de nós todos, que é a nossa energia de criança. Então, uma das perguntas que a gente teve sobre a questão do trabalho mediúnico, quando a gente está desgastado, foi como é que a gente faz para se recuperar. Uma das formas mais eficazes da gente se recuperar de um desgaste energético é a gente se conectar com a criança que há em nós. Por quê? Porque essa criança, ela nos lembra daquela energia que não acaba. Ela nos renova. Não é à toa que a gente procura numa criança onde que é o botão de desliga, porque a energia delas nunca desliga, nunca acaba, né? Elas podem brincar o dia inteiro e depois brincar mais, depois dormem 1 hora e voltam a brincar mais, e aí toda essa possibilidade de refazimento. Eu queria pedir a todos nós agora, num trabalho mediúnico, obviamente protegidos, de nos ligar para a nossa criança interior, para que nós possamos nos refazer e sairmos daqui hoje muito felizes, sabe? Sentir toda a alegria que as crianças trazem para a gente e que nossa criança interior traz também. Lembrar das coisas boas, lembrar das brincadeiras que nós fazíamos quando crianças, lembrar daquelas traquinagens de sair apertando a campainha do prédio inteiro e sair correndo, por exemplo, né? Ou de escorregar no escorrega e se ralar todo quando cai no chão e mesmo assim sair correndo feliz da vida, mostrando que uma raladinha não vai me parar. Aquela alegria de ganhar um doce e guardar um pedacinho para comer depois, e quando vai comer depois nem lembra mais do doce, porque ele não existe mais, que eu comi todo daquela hora mesmo, que eu sempre fui guloso, né? Então, vamos nos conectar com essa energia boa, vamos nos conectar com tudo que a gente pode trazer de melhor para expandir a nossa energia. Nós somos todos médiuns, tá? Nós podemos, com cuidado, trabalhar essa expansão. Com cuidado, que eu falo é sem pretensão de trabalhar mediunicamente, mas só de sentir a energia fluindo por nós, ok? Porque o trabalho mediúnico a gente faz no nosso dia a dia e aquele mais elaborado a gente vai procurar a fraternidade ou outra casa para fazer. Mas o trabalho de estar felizes a gente pode fazer sempre, a qualquer momento. Então eu queria que todos nós nos concentrássemos, deixássemos fluir a energia pelos pés, tá? A energia, ela entra no centro da nossa cabeça, flui por todo o nosso corpo e sai pelos pés. Eu queria que todos nós respirássemos pelo menos 3 vezes profundamente, deixando a energia entrar pelo centro e sair pelos nossos pés. Quem quiser baixar as mãos e deixar sair pelas mãos também. 3 vezes. Agora repousem as mãos sobre as pernas e sintam que a energia está se projetando na cabeça de vocês e nas mãos de vocês e nutrindo vocês. Respirem igualmente por 3 vezes. Agora nós vamos juntar as mãos e agradecer ao nosso Pai por tudo de bom que nós temos vivido.
por esse dom que nós experimentamos e pelas possibilidades de desenvolvimento que nós temos neles. Agradecendo e nos ligando ao Pai Maior como parte de todo esse universo. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso nesse momento. E depois da oração do Pai Nosso, nós encerramos a nossa noite de conversa. Combinado? Eu gostaria que todos vocês fizessem uma oração comigo, ou falando, ou em pensamento, sentindo cada palavra. E no final da oração, que vocês tenham renovado toda a energia de vocês. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja.